Essa aqui, apesar de talvez seja um pouco mais puxadinha em termos de que usa uma equação não muito cobrada ultimamente, mas ela é uma única equação. Olha só. Os circuitos elétricos são usados para conectar dispositivos elétricos e eletrônicos conforme especificações padronizadas. Essas podem garantir o funcionamento dos mesmos referentes a extensões e as correntes elétricas que possam ser suportadas pelos dispositivos envolvidos. Ele diz quanto que você aguenta de tensão, quanto que aguenta de corrente. As funcionalidades perpassam para além de circuitos elétricos simples, pois servem também para a distribuição de energia elétrica em residências, bem como na indústria em geral. Estou falando da importância e do funcionamento de circuitos elétricos. Dentre as várias funções dos circuitos elétricos, pode destacar o controle contra picos de corrente de tensão elétrica, entre outros. Geralmente o texto da UEMA, gente, quase nunca se aproveita alguma coisa prática para a resolução do exercício. Ele tem a ver com o exercício? Tem, mas quase nunca você extrai de lá alguma informação necessária para a resolução. Mas é legal ler, aprende coisas que pode ajudar em um outro exercício, até num outro vestibular. Aí agora vem realmente o enunciado aqui, né? Que é o texto base que vem o enunciado. A seguir, representa-se um circuito elétrico simples de corrente contínua. Tá? A corrente contínua é em oposição à corrente alternada, que geralmente é usada mais em questões de conceito. Né? Formado por gerador e por receptor. Então aqui eu tenho gerador e receptor. Observe que eu tenho aqui, ó, seriam dois geradores, só que como eles estão ligados um contra o outro, no sentido que aqui, ó, aqui o positivo está apontando para a corrente vir para cá, e aqui o positivo está apontando para a corrente no sinal contrário, então eles estão como se fosse face a face, né? Ele funciona, um gerador vai funcionar como gerador propriamente, o outro automaticamente funciona como motor. Ele vai roubar um pouco de energia enquanto esse aqui fornece. Qual é a regra? O menor, quando eles estão ligados assim face a face, em série, né? Uma oposição ao outro, né? Um querendo mandar a corrente para o sentido contrário. O maior é o gerador, o de maior valor, de maior força eletromotriz é o gerador, e o de menor força eletromotriz é o motor. Combinado? E suas respectivas forças eletromotrizes. Observe que aqui ele chamou inclusive de força eletromotriz. Quando você identifica ele como motor, você já pode chamar de força contra-eletromotriz. Mas a partir do momento que você pega ele sozinho, ele é um gerador com força eletromotriz. Quando você liga no circuito e ele começa a se comportar como um motor, você fala em força contra-eletromotriz. Resistores e fios condutores, tendo cada componente sua função e sua especificidade para o bom funcionamento do circuito. Analise-o. Analisei. Esse é o gerador, esse é o motor, aqui está a resistência interna do gerador, o R' é a resistência interna do motor, aqui eu tenho uma resistência externa e outra resistência externa que estão em série, tá? Aqui, como eu só deu uma resistência em série, já está falando, eu vou ter que entrar na equação de Poulier ou equação de Poulier estendida, já vi essa nomenclatura também, porque a equação de Poulier geralmente não entra a ideia de gerador, de receptor, perdão. Não sei porquê, mas ela se encaixa perfeitamente à equação de Poulier. Determine a corrente elétrica que percorre esse circuito. Então, a equação de Poulier, ela encaixa perfeitamente, porque ela existe. Agora, escrever Poulier é a parte mais difícil. Eu não sei se eu vou lembrar. Eu acho, não vou me perdoar se escrever errado, mas acho que escreve assim, Pouliet. Ela diz o seguinte, que o I é o E sobre o R equivalente mais o Rzinho equivalente. Esse é o caso para quando não existe motor. E quando você procura fontes sobre a equação de Poulier, ela trata desse caso. Mas você acaba usando mais em exercícios que tem o gerador e o motor. Então, eu vou colocar aqui essa nomenclatura que eu não sei se é oficial, inclusive eu acho que não é, porque eu não encontro ela em lugar nenhum, assim, um lugar mais formal, tá? Que é, chamar ela de estendida, que ela serve para motor e gerador. Então fica I, que é a corrente do circuito, igual a E, que é a força motriz do gerador. Deixa eu colocar E equivalente, que vai que exercício tem mais de um gerador. Já serve para tudo. Então fica o E equivalente menos, vamos usar o E que ele usou, é a letra epsilon, né? Vamos usar esse aqui. Menos o L equivalente, seria a força contra-eletromotriz, sobre o R equivalente,
mais o Rzinho equivalente, mais o Rzinho linha equivalente. Essa que eu vou usar para esse exercício, beleza? Vou fazer até aqui. Vamos aplicar agora ela aqui, ó. Então vai ficar aí. Quem que é a força automotriz do circuito? É a do gerador, 7. Menos a força contra-automotriz. 3, perdão. 3 está aqui. Quem que é o R equivalente? Eu não vou entrar em associação de resistores aqui, porque a associação é a mais simples que tem. Observe que ela é em série, porque a corrente que atravessa um circuito, um gerador, é a mesma que atravessa o outro. Caso eu não tenha dito em uma aula de elerodinâmica para o EMA, procure uma aula de elerodinâmica, veja no construtor de lista questões de elerodinâmica com resistores e associação de resistores, porque eu já expliquei isso em muitas aulas, e aqui vai ser bem maçante, vai ficar bem longa a explicação para uma coisa simples, que era uma associação em série que basta somar. Então não vou entrar na explicação toda de novo de associação em série e paralelo nesse exercício, tá? Porque eu já estou tratando ele como uma equação de Poulier. Então, o R equivalente do circuito são esses dois externos que estão em série, basta somar, 9 mais 4, 13. O Rzinho equivalente só tem um, que é o 2, então é ele próprio. Senão você somava também, se tivesse mais de um gerador. E o Rzinho, muita gente aqui fica tentada a colocar menos, porque isso aqui é contra-automotriz e aqui é menos. Mas observe que a força contra-automotriz, ela pega a energia elétrica produzida e transforma em um outro tipo de energia não elétrica, tá? De aquecimento ou normalmente de algum trabalho mecânico. Já o Rzinho, ele faz a mesma coisa que os outros Rzinhos, ele transforma energia elétrica em energia térmica, quando vai transformar sem ser térmica a força contra-automotriz. Então, nas equações, inclusive, se eu vou colocar aqui a equação do gerador, ela diz que o U é igual a E menos RI. E na equação do motor, dá o E' mais Rzinho' I. Por incrível que pareça, na hora que você vai igualar, que vai colocar essas equações para montar esse sistema, que é como deduz, também não vou entrar aqui na dedução da equação de Poulier, mas não é complicado, pode pesquisar e depois brincar de fazer. Você usa essas equações aqui nesse circuito e você chega nessa equação aqui, tá? Então cuidado, aqui não é menos, aqui é mais, aqui é menos e aqui no Rzinho' é mais. 7 menos 3, 4. 13 mais 2, 15, mais 1, 16. Deu 4 sobre 16. Simplificando por 4 dá 1/4. Conhecemos como 0,25 ampere. Então fica um gabarito da letra E de elefante.